Olá, sejam muito bem-vindos a mais um A Conversa Com e desta vez voltamos às entrevistas online porque o nosso convidado está em Portugal, mas não está em Lisboa. Tiago Cunha, treinador, vou apresentá-lo como antigo treinador do Póvoa, porque ele agora deixou de ser treinador do Póvoa, já está ali a dizer que sim, deixou de ser treinador do Póvoa para ser coordenador técnico do Alvarinho em Aveiro, ele que regressa à casa. E agora vou passar-lhe a palavra. Bom dia, Tiago, seja muito bem-vindo aqui à Hora do Desporto e obrigado por teres estado e teres aceito este convite. Bom dia, obrigado eu uma vez mais por podermos conversar um bocadinho. E na sequência daquilo que disseste, realmente deixei de ser treinador da equipa sénior do Povo Handball e ingresso agora no Olavário. Não é que seja a minha casa, porque a minha casa de origem é o Monte e um bocadinho o Avanca, porque passei lá há muitos anos, mas claramente a Aveiro é a minha zona de conforto e foi essa a decisão de regressar um bocadinho à zona de conforto e estabilizar um pouco mais. Sim, tu, como estavas aí a falar, tu me fizeste formação no Monte, depois passaste pelo Porto, pelo Avanca, ou pelo Gondomar Cultural e terminaste no Monte em 2016, 2017. Portanto, o Monte tem aqui um toque muito especial para ti, certo? Certo, foi onde eu comecei a jogar, foi onde eu comecei, iniciei a minha carreira como treinador, depois mais tarde já como jogador do Avanca, onde os meus pais, o meu pai foi presidente, a minha mãe foi também em outro momento vice-presidente do clube, é o clube da minha freguesia, na qual eu agora vou fazer o meu primeiro campus de técnica individual. E também eu decidi ser no Monte porque é realmente a minha casa e em julho de 21 a 24 irei organizar esse primeiro campus em nome pessoal, porque já organizei em outras, no Povo, em outros locais, e em conjunto com uma ação isto em conjunto com o Monte e uma ação de formação para treinadores também aqui em parceria com o Monte e com a Federação de Handball de Portugal. Disseste 21 a 24 de julho, certo? Exatamente. Portanto, já a entrevista já saiu, portanto, quem estiver a ouvir e estiver interessado, pode sempre ir ao campo, não é, Tiago? Sim, o campus eu este ano já organizei um na Póvoa e o da Póvoa que foi em regime de internato, contudo este no Monte não será em regime de internato. São 4 manhãs onde os atletas apenas vão ter a presença, ou vão contar com a presença de 5 treinadores, onde vamos tocar um bocadinho na técnica individual das 4 fases de jogo, e um bocadinho de guarda-redes também, porque é um posto mais específico e teremos o Miguel Vasconcelos presente no campus e em simultâneo fazemos sempre a divisão de 2 grupos, enquanto um dos grupos está no terreno de jogo a treinar com um técnico, terá o outro grupo também sempre com um nutricionista, com um preparador físico, onde vão falar da prevenção de lesões e análise de vídeo. É aqui vários, é multidisciplinar e não só de técnica individual de handball, por assim dizer, mas também com áreas que são extremamente importantes para o desenvolvimento do atleta. E queres dizer aqui nomes que vão estar aí no campus para adoçar mais às pessoas, para as pessoas irem? Sim. Já estão confirmados Miguel Vasconcelos, como referi, um técnico, um especialista dos guarda-redes, com vários anos de trabalho nessa área. O último teve, não nesta época, mas na época passada, foi o treinador de guarda-redes dos séniores do Porto, teve nas seleções nacionais também. Terei Pedro Silva, treinador do Sporting da Horta, também será um dos convidados deste campus. Uh, Terá também o nutricionista, a nutricionista será a Raquel, a pessoa que irá falar um bocadinho sobre a prevenção de lesões será o Carlos Abreu e temos também praticamente fechado mais 2 nomes, um dos nomes fortes do handball feminino português no estrangeiro, que será também divulgado em breve, e teremos também aqui outro treinador que estará presente no campus. Mas estes 2 nomes ainda estão praticamente certos, mas ainda não estão fechados, por isso não os vou Por isso avançar. ainda é melhor não revelares, porque senão depois pode não correr bem. Ó Tiago, vamos voltar aqui um bocadinho ao início, até porque nós já sabemos que aqui as entrevistas online na hora do desporto não têm muito tempo, são meia hora. E como é que surge aqui o handball na tua vida? Portanto, recuando há muitos anos atrás, como é que surge o handball, este gosto? E depois, até porque tu foste jogador, como eu referi, estiveste no Porto, no Avanca, no Gondomar, e no Monte. Como é que depois se dá também o passo para treinador?
E tu treinaste, claro, já treinaste o Póvoa, agora recentemente, treinaste o Avanca, estiveste no ginásio São Pedro do Sul nos femininos. Como é que isto tudo se dá na tua vida? Eu iniciei muito cedo no handball, aos 5 anos. Tinha um tio que era treinador de handball, o meu pai, que também tinha sido jogador, o meu pai tinha sido também atleta, quer de handball, quer de futebol. E então eu comecei a ir para o pavilhão desde que nasci, por assim dizer. E depois, ali aos 5 anos, acabei por ir experimentar, gostei, e então, depois, a partir daí, do gosto e do treino e da evolução, foi um processo natural, onde tive, como fizeste referência, onde iniciei, tive vários anos no Monte, depois tive 5 anos no Porto, entre juvenil e júnior, sempre tirando o primeiro ano, mas depois a fazer parte dos plantéis séniores, depois dessa passagem por Gondomar e muitos, muitos anos em Avanca. Depois terminei no Monte, para os ajudar na subida, na altura, à segunda divisão nacional. Fui fazer esse playoff de subida. E ao longo deste percurso enquanto atleta, foi-me fascinante. Fui observando muitos comportamentos dos técnicos, fui observando muito aquilo que eles faziam, principalmente ali naquela altura que era juvenil e júnior, e comecei a integrar os plantéis séniores do Porto. Lembro-me na altura num primeiro momento com o Pro Kayak, que era o treinador sénior. Eu lembro de anotar os exercícios, criar uma base de dados em papel de exercícios. Depois com o Paulo Jorge, exatamente o mesmo, e comecei a ganhar o gosto nessa altura, até porque para o 10º ano fui para o curso, na altura, de Colégio de Gaia, de técnico de animação e gestão desportiva. E depois decidi então começar a tirar os cursos de grau 1, de grau 2, e por aí fora. Ao mesmo tempo, depois também entro na faculdade e vou para o ensino básico, variante de educação física, aqui não direcionado para o alto rendimento, mas ao mesmo tempo, depois nessa altura tirei grau 3 e Master Coach. Tirei um Master Coach extremamente jovem na altura, já em 2016, e pronto, eu acho que foi um processo natural para me levar à entrada no mundo do treino, por assim dizer. E se numa primeira fase fui acompanhando, conseguindo conciliar a vertente de atleta com um treinador, depois aos 27 anos decidi que estava, que ia deixar a carreira de atleta de lado e dedicar-me exclusivamente à parte do treino. E tu no treino há bocado disse mal da Ginásio São Pedro do Sul, é a Associação de Handball São Pedro do Sul, assim é que é, para não haver confusões, são duas. Academia de Handball de São Pedro Sul. É, exato, a Academia de Handball de São Pedro do Sul são duas Certo. instituições diferentes, para não haver confusão. Eu sabia que era de São Pedro do Sul, mas enganei-me, portanto, já corrigi. Foi na altura em que nós falámos aqui noutro podcast, e eu lembro-me fico um desafio por fazer que eu não me esqueço. Eu não me esqueço, e o desafio vai ser feito aqui. Vou-te convidar, Tiago, para a semana à final da Liga dos Campeões. E vai ser aqui em direto, na altura já passou. Portanto, na altura em que saiu o podcast, isto já passou. Mas vou-te fazer o desafio: se tu para a semana queres ser um dos comentadores aqui do nosso episódio de antevisão da Final Four da Liga dos Campeões, o que é que me dizes? Eu, se tiver disponibilidade, estou sempre, Espetáculo! gosto de participar e gosto de comentar e o que seja. Vai depender um bocadinho aqui da minha agenda, porque está difícil, está muito Vamos subcarregada, ver, porque a mas, minha também para a semana vai estar muito difícil, mas acredita. desde que tenha disponibilidade, posso colaborar, como é hábito, sempre em todas as solicitações que tenho. Fica aqui, depois a gente fala então para combinar isso. Avançando agora mais recentemente, portanto, tu mais recentemente, um bocadinho até, aliás, antes do São Pedro do Sul, estiveste no Sport, portanto, primeiro no Avanca, treinaste as camadas jovens do Avanca, Sporting da Horta, lá está depois São Pedro do Sul nos femininos, na altura estava na primeira divisão, feminina Eu nacional. tive, em São Pedro Sul, tive uma primeira passagem. Quando fui para São Pedro Sul, fui para o masculino, para um projeto do Ok. masculino. E entretanto, depois fui convidado para, na época seguinte, ser treinador da equipa feminina. São Pedro Sul tinha sido terceira classificada, ia jogar competições, jogamos competições europeias, a primeira eliminatória na Turquia, e tive um ano e meio, sensivelmente, em São Pedro Sul. E depois surge o convite para o Póvoa, que estava na primeira divisão. Como? E tu tiveste numa fase final, ou já, acho que não chegaste, não sei se apanhaste, desculpa aqui a minha distração. O Póvoa há um ano em que vai à Final Four da Taça de Portugal. Já eras treinador ou foi na época a seguir?
O Póvoa, nas últimas, tirando esta época que está a decorrer, nas últimas 2 épocas foi a Final Four da Taça Portugal. Ok, Antes de mim e com o Jorge Carvalho foi a Final Four na Madeira. é E depois, exatamente. na época anterior, quando eu venho para o Póvoa, vamos novamente à Final Four, que é a Final Four, a última que houve em Viseu, onde perdemos a meia-final contra o Porto. Exato, eu recordo-me do povo a estar na altura na Madeira, agora não tinha a certeza, até porque não tenho aqui os meus apontamentos todos. E como é que é? Ou seja, o povo, nós sabemos que o povo tem muita tradição. E desculpa estar aqui a falar um bocadinho mais do povo agora, até porque um dos objetivos também do podcast é trazer daqui também como treinador do povo neste podcast, mas não nos vamos adiantar muito, porque também não é isso que eu quero falar mais à frente daquilo que estávamos a falar há bocado no em off. Ahm, Qual é que foi o maior desafio nesta Final Four do ano passado? Que vocês, infelizmente, este ano não conseguiram, até porque, como disseste bem, acabou para a fase de Final Four na Taça de Portugal e as meias finais passaram a ser a duas mãos, tal como é nas taças de Portugal do futebol, à exceção das modalidades, que agora só o handball é que está de parecença, porque as meias finais são a duas mãos e o futebol é uma mão. E vai ser este fim de semana que onde estamos a gravar. Qual é que foi o maior desafio que tiveste no Póvoa até agora? E nós sabemos que esta época não foi propriamente fácil, até porque tiveram, não até ao fim, mas quase a lutar no grupo C para não descer divisão. O maior desafio do povo é conseguir mudar um bocadinho a mentalidade em termos estruturais. Não só isto, atenção, porque não é só do povo, é um dos problemas do handball e se calhar também transversal ao desporto em Portugal é o dirigismo. E muito porque não temos, infelizmente, pela conjuntura económica do país, não temos dirigentes profissionais, não temos muitos dirigentes com formação, seja nas áreas de gestão, seja em áreas mais desportivas, alguns deles com pouco passado no handball, e por isso que não fique no ar só que seja um problema do povo, mas é um problema geral, mas que, como é óbvio, o sentir no povo. Um, é nós percebermos que os projetos não podem ser para o momento, no desporto em Portugal e no handball em particular, que existe um processo que tem que ser natural e onde a melhoria da estrutura dos clubes tem que ser importante. E enquanto as pessoas olharem apenas para os resultados imediatos, não percebam que a base da estrutura do clube tem que crescer, tem que melhorar em termos de qualidade, que a formação tem que crescer nesse sentido, é complicado. E foi um bocadinho esse o maior desafio e o maior problema que tive aqui no Povo Handball. E quando vocês vão para a Final Four, o ano passado, no último ano de Final Four, sentias que conseguiam, ainda que na altura Porto, Sporting, as duas grandes equipas da atualidade do handball português, não tirando o mérito ao Benfica, claro, mas neste momento, nestas duas épocas, destas duas últimas épocas, Porto e Sporting têm estado ao mais alto nível e tu presenciaste isso, vou meter entre aspas, na pele, entre aspas, porque jogaste contra eles, contra os três, e lá está, mais uma vez não tirando o mérito ao Benfica, mas na atualidade do handball português, o Porto e o Sporting já tivemos anos em que era só o Porto, já tivemos há muitos, muitos anos, 2014 até o Benfica, quando foi campeão a última vez, se não me engano, um, se não me falha a memória, acho que foi 2014. E agora o Sporting regressa e conseguimos ter duas equipas outra vez a dominar o handball português, ainda que nós gostássemos que fosse um bocado como por exemplo o hockey, que nós nunca sabemos quem é que vai ser campeão ou no basquete. Sabemos que há duas equipas que vão, mas não sabemos como é que é no final. E já não toco no futsal, porque no futsal sabemos bem como é que está a dinâmica do futsal em Portugal. E ainda bem que o Braga este ano só está a conseguir fazer frente aos dois grandes. Desculpa este Tranquilo. divagar aqui um bocadinho. Sentiste que conseguias vencer aquela taça de Portugal naquele ano? Não, muito sinceramente não sentia, em primeiro lugar, porque nós tínhamos acabado de conquistar a entrada no grupo B e que nos desligou um bocadinho, por assim dizer, da ficha, porque era claramente o objetivo principal do clube, a entrada nesse grupo B.
E acabamos por desligar um bocadinho durante o resto da época, e acho que é natural. Os atletas começam depois também a pensar mais no futuro, mas mesmo nesse período, depois de conseguirmos entrada no grupo B, fazemos alguns jogos, vamos a uns quartos de final novamente contra o Vitória, que tinha sido o jogo decisivo para a entrada no grupo B, e ganhamos num jogo completamente épico em Guimarães, onde acho que ao intervalo estávamos a perder por 8. Conseguimos, vamos a prolongamento, temos posse de bola para ganhar em prolongamento, não o ganhamos. Ainda no tempo regulamentar temos posse de bola e não ganhamos, vamos a prolongamento. No prolongamento temos posse de bola, passar a 1 minuto e meio do fim para 3 e não conseguimos, e o Vitória ainda vai a 7 metros, e depois vencemos em 7 metros. Foi, se calhar, de que eu tenho memória, o jogo mais emocionante onde eu participei, e mais quase aqui dramático, entre aspas. E depois vamos a uma Final Four, onde sabemos, e é isso que acabaste de falar. O Porto e o Sporting estão claramente noutro patamar do handball português, e também, como referiste, o Benfica não está. Eu lembro-me, isto entronca um bocadinho naquilo que eu falei das estruturas, e o Porto foi a grande estrutura do handball português dos últimos anos. O Sporting conseguiu essa estrutura, e está ao nível do Benfica, do Sporting, do Porto, desculpa. E o Benfica ainda não tem essa estrutura. É o problema do Benfica, na minha opinião, é a estrutura, que possa alavancar para outros patamares. Pode ter um ou outro resultado pontual, como teve a Liga Europa, na qual eu, por exemplo, nessa época no Sporting da Horta ganhei ao Benfica, porque sabia, e fomos a uns quartos de final da taça contra o Benfica, e eu disse aos meus atletas na altura no sorteio que queria o Benfica nos quartos de final, porque íamos eliminar o Benfica. Não eliminamos o Benfica nesses quartos de final, e acabamos por não ir na altura à Final Four da Taça Portugal, mas passado 15 dias ganhamos ao Benfica, no ano em que eles ganham a Liga Europa, porque sabia a conjuntura, eles andavam ali perdidos nos jogos do campeonato, aquilo andava a cair por na última bola, e sentia-se que o Benfica a qualquer momento podia perder, e realmente perdeu na altura na Horta, nesse mesmo ano que ganha as competições, a Liga Europa. Estamos a falar da tua última época no Sporting da Horta, 2000 Não, e... não, não. Da minha terceira Tu- época no Sporting da Horta. Ok. 21, 22. 18, Foi quando 19, o 19, Benfica ganha. 20 e 21. 20, 21, não. O Benfica ganha a Liga Europeia em 22. Então pronto, ok. Então Foi é a isso, época exatamente. antes. Pronto, agora já não estava a baralhar. O Benfica Ok, ganha é isso. a Liga em 2022. Ok. Pronto, E, pronto, entroncando na pergunta que me fizeste, se na altura sentia que podia ganhar um grande ao Benfica na altura, hoje, nesta ida à Final Four, sabíamos que teria que ser algo muito, muito fora do normal para podermos ganhar ao Benfica, desculpa, ao Sporting e ao Porto, a outra meia-final, e para também fazer referência, porque foi o Belenenses que esteve presente nessa Final Four, na altura, depois uma boa metade da época, com o Luís Cruz à frente dessa equipe. exato. E vamos avançar agora um bocadinho. Tanto deixamos aqui o capítulo do Póvoa, e tu conseguiste e deixas o Póvoa. Pronto, deixas o Póvoa por motivos pessoais e não só, isso agora não interessa. E deixas o Póvoa na primeira divisão, que com certeza era dos grandes objetivos desta temporada do clube, até porque vocês estavam, como eu disse, inseridos no grupo C, num grupo em que tínhamos o Dom Fuas, o Sporting da Horta, que para ti também te deve ter muito carinho, e se não Certo? me engano, o Para bem. Avanca. Portanto, aqui um grupo difícil, consegues ficar com o segundo lugar, o Póvoa, Primeiro. com o primeiro lugar, exato, primeiro lugar Póvoa, segundo lugar Avanca, depois Sporting da Horta e Dom Fuas, e o Dom Fuas e o Sporting da Horta descem para a divisão de honra, que agora não se chama segunda divisão, não Certo. tem Não. é divisão de honra, e depois é que é a segunda divisão. E agora que projetos é que tu vais abraçar? Já foi notícia que tu vais abraçar o Alvario, mas como coordenador, o Alvário, assim é que é, mas como Agora, coordenador Vário. técnico. Eu engano Sim. sempre o Alvário como coordenador técnico. Em primeiro lugar, eu saio da equipa sénior do Povo por opção do clube. Havia a opção do clube em querer que eu continuasse como coordenador da formação. Contudo, aí sim foi uma decisão minha. Contudo, a decisão da equipa sénior é uma decisão da direção do clube. A relembrar algumas coisas importantes. Nós somos nonos classificados, parece que andamos aqui só a lutar pela manutenção, mas ficamos a 2 pontos de ter, salvo erro, de entrada no grupo B. Relembrar que este nono lugar é a terceira melhor classificação da história do Povo Handball.
Relembrar que a época anterior, o oitavo lugar, é a segunda melhor classificação do Póvoa Handball e que, juntamente com a Final Four da Taça Portugal, é a melhor época da história do Póvoa. E relembrar que estes dois resultados são alcançados após um 11º lugar, que se fosse num campeonato a 12 há 3 épocas e não a 14 como foi, o Póvoa tinha descido de divisão. É só para as pessoas perceberem este enquadramento, porque às vezes olhamos só para os números e há coisas que nos fogem do que é realmente a realidade. E a realidade é esta: após um 11º poderia, ou que daria num campeonato a 12 uma descida de divisão ao Póvoa Handball, que estaria na divisão de honra, conseguimos um oitavo e um nono lugar. Um campeonato eu já o joguei a 14, já o joguei a 16, já joguei a 12, e a 12 as coisas são muito mais difíceis para todos. Qualquer meio ponto é extremamente importante, e a diferença para o ano anterior é que nós entramos no grupo B com os mesmos pontos do nono classificado na altura, que foi o Vitória, e que foi decidido por confronto direto. Só para fechar este capítulo do Póvoa, novo projeto, sim, o Alavário. O Alavário é um clube do centro da Aveira, é um histórico do handball feminino, é um clube que foi há meia dúzia de anos tricampeão nacional, que a nível sénior atravessa um período complicado, mesmo na formação, com algumas debilidades que estão identificadas, e que abraço com muita ambição de voltar a trazer o handball feminino do Alavário a toda a estrutura, e não só dos Cenas, porque não serei treinador de Cenas, mas trazer o handball feminino para o patamar em que já teve, e relembrar que o Alavário também há alguns anos atrás no masculino teve presente numa Final Four em Estarreja, e teve a poucos lugares de subir na altura à primeira divisão. Queremos, com o tempo, porque estes projetos não se fazem do dia para a noite, queremos, com o tempo, poder estruturar o clube na parte de gestão, na parte financeira e na formação, para depois então dar os passos seguintes que são necessários para trazer o handball sénior para outro patamar. Mas aqui a base e o foco será claramente esse. Vamos fazer coisas completamente diferentes daquilo que são feitas em Portugal, com algumas parcerias também, e vamos criar um modelo diferente. E quando falo deste modelo, não só desportivo, mas também um modelo de gestão diferente do que é feito hoje em quase todos os clubes em Portugal. Ó Tiago, tu falavas aqui há bocado relativamente à questão do dirigismo e que agora pego numa frase que tu disseste, não é do dia para a noite. Muitas das vezes, e desculpa agora fazer este parênteses, há bocado tocaste nesse ponto, muitas das vezes a massa associativa dos clubes, claro que os clubes são feitos para vencer e ainda para mais estamos a falar, quando vou pôr aqui um caso de um grande, porque é o caso mais mediático hoje em dia. Vamos também, por exemplo, podemos pôr o caso de Belenenses, onde houve aquela separação da SAD e do Belenenses em si. Portanto, a reestruturação é difícil e é preciso ter alguém que saiba, como o Belenenses tem neste momento, e desde que se separou da SAD e tem a sua própria SAD agora interna, SCUD, não, se eu não me engano, agora se é SCUD, se é SAD, mas o Belenenses agora tem uma estrutura. É preciso se construir, e tu pegaste e disseste que não é do dia para a noite. Vocês agora no Alvário vão fazer um projeto a longo prazo, como tu disseste aí por outras palavras, para que no futuro, ou seja, vou pôr números, mas não será assim. Daqui a 5 anos possamos ver tanto a equipa feminina como a equipa masculina nas primeiras divisões, correto? É Sim, neste, é neste ponto que tu também tocas quando dizes que não é do dia para a noite e que muitas das vezes os adeptos não percebem que as coisas têm o seu timing e têm que ter tempo para estarem cimentadas e terem estrutura, porque senão sem estrutura há os casos das equipas que sobem no ano a seguir a subirem, descem. Portanto, sim. é tal estrutura que não Eu se não aguenta. vejo com grandes problemas essa questão das equipas subirem e descer. Eu acho que os clubes, em primeiro lugar, têm que definir qual é o caminho que querem e qual é o projeto que querem. Depois, se sobem, se deixem, há vários fatores que podem influenciar. O que se vê hoje em dia é que há muitos clubes que não têm uma base organizativa em termos de gestão e financeira sólida, que não têm uma formação sólida, e posso dar vários exemplos em várias modalidades e no handball inclusive, e que depois tornam as coisas mais difíceis. Eu acho que as pessoas têm que, ok, depois de toda esta base estar consolidada, vamos dar esse passo da equipa sénior.
Depois, se descermos, se subirmos e se voltarmos a descer, se o clube estiver todo estruturado, nunca haverá problema nenhum. Okay? É óbvio que a imagem, em termos provavelmente de patrocínios, poderá ser um bocadinho diferente, mas eu não acredito que hoje em dia, em Portugal, as pessoas atribuam patrocínios a algum clube só por estar na primeira ou na segunda divisão, porque o retorno financeiro é muito baixo, relativo, só por causa disso, e quem patrocina não é essa a razão principal. E isto, e até porque eu falei há 15 dias num Congresso Internacional sobre esta questão, muitas das vezes o que é que acontece? É que os treinadores da equipa sénior são também os coordenadores da formação. Eles são os coordenadores do clube e os resultados na equipa sénior, mesmo que as coisas estejam todas bem estruturadas, o treinador sénior acaba por sair e depois deixa de haver coordenador e as coisas vão mudar novamente e vem um coordenador com novas ideias e isto não pode acontecer. Os clubes têm que perceber de uma vez por todas que tem que haver um coordenador que esteja à base do clube e que pense ou que ajude a pensar e a projetar o projeto do clube e há um treinador sénior que é escolhido de acordo com a filosofia do clube. E hoje é outra coisa que não acontece. Os treinadores das equipas séniores não são escolhidos de acordo com as filosofias do clube e com as ideias gerais do clube. Eu não posso ir buscar um treinador que só quer ou que não gosta de trabalhar com jovens se o meu clube é um clube formador e que quer apostar para jovens para. E isto está acontecendo no desporto em Portugal. As pessoas não pensam nas coisas e tem que haver esta divisão. Tem que haver um coordenador que não seja o treinador sénior e o treinador sénior tem que vir para se incluir na filosofia do clube. As coisas não correm bem, há motivos e há coisas que acabam por não correr bem. E muitas vezes os treinadores também, e nós treinadores somos culpados em algumas coisas, temos que o assumir, e o treinador acaba por sair, mas o projeto continua, a ideia está lá, a filosofia está lá e não vem mal nenhum ao mundo. Agora, hoje em dia, há poucos projetos que estejam assim estruturados e esse é o problema do desporto em Portugal. Tiago, para terminarmos aqui, quero que faças um apelo, mas não falta muito para terminar. Quero que faças um apelo para as pessoas que estão a começar a jogar handball ou que querem seguir o handball ou que estão a terminar a carreira e querem começar como treinadores, como foi o teu caso, jogador e agora treinador. Quero que faças um apelo a estas pessoas para que continuem e que lutem pelos seus sonhos. Agora, agora é o teu momento, Tiago. Sim, em primeiro lugar, aos jovens que ainda não estão na modalidade, que venham, que experimentem, que venham perceber o que é realmente o handball, aos jovens que praticam o handball, que o continuam, que tragam uns amigos, que se dediquem e que pensem numa coisa que eu digo muitas vezes, e nós temos que ajudar nesse sentido. Tem que haver uma carreira de atleta de alto rendimento de handball em Portugal e nós temos que fazer os miúdos perceber que há essas oportunidades. E hoje é esse o momento para nós o fazermos perceber, porque estamos no melhor momento de sempre do handball português em termos de resultados internacionais, com um quarto classificado em termos de seleção, em termos mundiais, com o Sporting a bater à porta de uma Final Four da Champions, com o Porto a bater à porta de uma vez mais de uma Final Four da Liga, da Liga Europa, e nós temos que aproveitar esse momento, contudo, e também já o disse, que este momento está a camuflar algumas das coisas mal feitas no handball português, mas temos que ser nós os responsáveis dessas áreas a refletir e a corrigir e aproveitar este momento e a quem quer, ou a quem também já é treinador, é que acredite e que sonhe, continue a trabalhar para que seja possível também ser treinador profissional em Portugal, ok? Eu lutei muito por isso, abdiquei de algumas coisas, eu digo muitas vezes isto, sou um privilegiado de ser profissional de handball em Portugal, que somos poucos, mas sou um privilegiado também porque trabalhei muito para isso. E as pessoas, e digo isto enquanto formador de grau 1, de grau 2, diretor de curso dos treinadores, estes jovens treinadores têm que abdicar de algumas coisas se realmente o querem, não podem só exigir e achar que as coisas vão se cair do céu, têm que trabalhar nesse sentido, têm que dar mais em primeiro lugar do que aquilo que vão receber, para depois então fazer o caminho para poderem receber aquilo que realmente podem merecer. Infelizmente, hoje em Portugal também, muitas das vezes, não é possível os clubes retribuírem com aquilo que os treinadores poderão realmente merecer, mas nós temos que continuar a trabalhar e a lutar para nós sermos melhores, os nossos atletas serem melhores, os nossos clubes serem melhores e para que o handball em Portugal seja cada vez melhor e que este patamar não seja algo casual e que seja daqui, mantenhamos pelo menos este nível e se pudermos melhorar, melhor. Tiago, muito obrigado por teres estado aqui no nosso à conversa com a Na Hora do Desporto. Foi um privilégio. Já há muito tempo que andávamos para combinar, conseguimos combinar agora a entrevista.
Tiago, mais uma vez, muito obrigado. Boa sorte para a próxima temporada aqui, agora como coordenador técnico, porque vai ser um dos primeiros anos em que tu não vais ser treinador, não é? E assim, eu vou acumular com a formação, porque acho que também é importante os coordenadores estarem no terreno e não estarem só a coordenar, e por isso é que eu decidi também que, além de coordenar, que vou para o terreno, e porque isto é uma realidade, nós sentimos, estamos com dificuldades em ter treinadores na base, estamos com dificuldade em ter treinadores competentes na base, e também temos de ser um bocadinho nós que temos maior responsabilidade no handball português também a dar esse exemplo e a poder ir para lá, porque eu digo isto nos cursos de treinadores. Nós não somos melhores treinadores por ser treinadores séniores ou por sermos treinadores de sub-10 ou de sub-8. Somos treinadores de handball que somos competentes, seja no escalão ou no outro, seja no masculino ou seja no feminino. É verdade, tens razão, sim, senhora Tiago. Olha, mais uma vez, muito obrigado. Estás à vontade para sempre que quiseres vir cá falar. E vamos combinar a questão da Liga dos Campeões, porque espero que tu consigas e que eu também consiga encaixar aqui na minha agenda. E falta o nosso convidado de surpresa, que eu também não te vou dizer porque é surpresa, como é óbvio. Também temos as surpresas. Mais uma vez, muito obrigado. Quanto a vocês que estiveram aí, um grande abraço e até o próximo episódio, pessoal. Obrigado, Tiago.